Oh, 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 filhos da puta! Voltamos com essa bagaça! Vocês lembram da gente? Prepare-se, tiozão! Esses próximos minutos vão mexer com o teu sistema nervoso. Vão passear entre Noi, Young Gods, Terry Riley, Bug School e Tuxedo Moon. Vocês conhecem alguma dessas bandas? Se não, vem com a gente. Está começando agora, Triceratops Show. Yeah! Massa! Isso aí, galera! Voltamos, né? Eu em Sorocaba, Eduardo no mundo. E, cara, quantas coisas aconteceram nesses últimos meses, não? Para começar, né? Eu acho que vale a pena dizer que esse programa está sendo gravado na mesma semana que o Ângelo Badalamenti morreu, né? A gente já mencionou ele também em um episódio que fizemos uma homenagem à banda da... Ai, caralho! Julie Cruise, né? Que canta a música de abertura do Twin Peaks. Ou seja, no mesmo ano morreu a intérprete e o arranjador, né? O maestro, cara. Que situação difícil. E, cara, só foi o nosso podcast acabar que aconteceram várias mortes significativas também, né? Morreu Erasmo Carlos, morreu Gal Costa e morreu a minha vontade de viver. Como que você tá, Dudu? Tudo certo? Opa, Luiz, estamos aqui a mais de X quilômetros separados pelo Atlântico, então finalmente, quem estava acompanhando aí, estou em Portugal agora, finalmente, esse país aqui que é o proto-Brasil, né? Mas estamos indo, mas como eles falam aqui, estamos indo. E já que a gente está falando dessa coisa de internacionalidades, né? Um evento que une nações, né, que também aconteceu nesse contexto da gravação do programa, é a Copa do Mundo, né? Agora é uma questão que eu tenho uma dúvida, né? Porque aqui no Brasil a gente obviamente superestima muito o futebol, assim, é uma coisa que realmente para o Brasil, a galera para de trabalhar, tem, né, aquela coisa de ponto facultativo. A galera chora, parte pra agressão, fica muito triste porque o Brasil perdeu. Em Portugal é diferente? Como que é a relação, né? A gente tem, né, um jogador aí que também foi considerado um ícone, né? E que mesmo assim perdeu também, assim como o Brasil. Como que é? Como que foi? Rolou um luto coletivo? A galera pra assistir? Ou todo mundo caga? Ou é só uma coisa legal, mas também que não
não movimenta tanto quanto movimenta paixões aqui pelo país. Então, cara, viu? O pessoal assiste bastante, o pessoal é apaixonado e tal. É impressionante, assim. Eu não sei, como eu não trabalho com português, eu não sei se eles saem mais cedo, algum esquema assim. Mas os caras são apaixonados, assim. E eu acho que é um pouco de arrogância nossa brasileira achar que é só o Brasil que se importa, assim, porque vendo outras etnias, outras nacionalidades, você vê que acho que esse é um dos poderes do futebol, que ele é um esporte muito popular, muito, muito popular. E ele é popular também com nações que são, tipo, terceiro mundo, marginalizados, assim. Então ele tem um... você vê, por exemplo, não sei se você chegou a ver que o Marrocos chegou, né, foi longe, foi as quartas de finais. Chegou semifinal, enfim. Foi longe. Tipo... sabe, é uma conquista toda pra eles e tal. Sim, então é como se, sabe, existe um certo sentimento de reconquista, assim, não reconquista do Ibérica, mas reconquista no sentido de que, olha, nós como somos países do sul global, que eles chamam, né, só se fode, esse vai ser o momento que nosso momento aí de dar na cara dos colonizadores, né? Exato, e é por isso que muita gente gosta né, de outras nacionalidades, gosta do Brasil, gosta da Argentina, porque eles sentem uma certa identificação, assim, ó. Esses são caras... Uma vingança, né? Exato. Uma vingança histórica. Eu confesso que eu não sou tão fã, assim, de futebol, mas fiquei muito feliz, né, com essa ascensão de Marrocos, né? É bem interessante. Eu não vi o jogo, mas assim... Eu achei também uma coisa histórica, né? Um momento bastante forte pro futebol. E que pena que perdeu, né? Foi pra França isso? Foi. Eu queria ter esse sentimento. Eu confesso que eu tenho um pouco de inveja, assim, dessa galera que tem essa paixão, assim, grande pro futebol, que se empolga, que grita, tal. Assim, eu fico vendo, tal. Não é nada que me move, assim. Mas eu tenho um pouco esse sentimento, ou pelo menos desenvolvi um pouco desse sentimento futebolístico no campo político, né? Acompanhando debates, assim, eu vibrava com algumas respostas, ficava naquela torcida, o Lula agora vai falava isso, né, sei lá, tipo, esperando o Lula colocar o Bolsonaro no lugar dele e tal, com aquela hora que o Lula falou, eu não quero que você encoste em mim, aquilo foi muito foda. Então é uma coisa que me despertou um sentimento de torcida, assim, confesso. E mais que isso, cara, foi acompanhar a apuração de votos, cara. Aquilo, não sei como eu sobrevivi a esse momento da contagem. Um AVC, sei lá, podia ter acontecido, meu coração. Esse foi meu maior haja coração, assim, mais próximo de futebol que eu já tive, assim, de acompanhar mesmo, né? Tipo, começou o Bolsonaro lá na frente, depois teve aquelas notícias que os caras estavam meio que não deixando a galera do Nordeste circular pra votar, umas coisas absurdas. E fudeu, cara, perdemos, fudeu. De repente, nos 45, o cara foi chegando, daí pau! Cara, aquilo foi uma alegria, assim, que não coube em mim, cara, foi muito foda. Isso é engraçado que talvez eu por ser novo, né, relativamente novo, não tenho essa noção, mas a impressão que dá é que é um fenômeno recente, né, da gente ter essa paixão pela política, no efeito meio americano, né, de ser um espetáculo por si só, mais do que Sim. Qualquer outra coisa. Os caras sabem, né? Os caras sabem armar o circo legal. Enfim, Luiz, vamos... Então, só fazendo um recap aqui, ó, mais ou menos do que aconteceu. Eu vou te falar, então, você me resumir uma frase, a sua experiência sobre. Então, primeiro de tudo, né, ou melhor, o recap do que aconteceu desde que o podcast parou, né? Então, primeira coisa, Lula foi eleito, em uma frase. Em uma frase. Eu fui roubado nesse dia, o PT mal entrou no poder, já fui roubado. Roubaram meu celular, mas também foi muita burrice minha. Fui lá na Paulista querer ver o cara falar. Acontece, coisas da vida, né? São Paulo não é para amadores, né? Lá, o segundo, o Brasil eliminado pela Croácia. Nesse mesmo dia eu terminei o relacionamento. Tá bom, deixa pra lá, vai, esquece. Foi foda. Mas foi legal, assim, deixa eu contar uma história sobre esse dia, assim, que foi isso, assim, né, tipo, rolou uma conversa e tal, enfim, eu não vou entrar em detalhes disso, mas eu tive essa experiência de não ver o jogo, né, eu comecei a caminhar
pela Avenida Paulista, inclusive. Olha, essa avenida é forte na minha vida. E a avenida tava vazia, né? Tipo, vazia, não tinha carro circulando. Você já imaginou a Avenida Paulista, sei lá, às 3 horas da tarde vazia? Assim, 2 da tarde. É absurdo, né, cara? E tava assim, cara. Você via realmente pessoas de situação de rua ou entregadores, mas no geral tava vazia. Tipo, por exemplo, tinha supermercado, mas tipo, a galera tava no supermercado assistindo TV. Tinha, sei lá, a farmácia, a galera tava na farmácia assistindo TV, ninguém tava, tipo, atendendo. Se por um acaso eu quisesse entrar lá e roubar alguma coisa, assim, ninguém ia perceber, saca? Que a galera tava muito, assim, tipo, hipnotizada, né? E tinha os barzinhos e tal, mas, tipo, a rua tava limpa. E eu fiquei caminhando, né? Pensando na vida, nesse novo momento que o destino me colocou, né, e passando, né, tipo, por essa rua em silêncio, uma coisa meio melancólica. Eu tava percebendo que o Brasil não tava indo bem só por não ouvir reações, né, e daí eu saquei que o jogo acabou, assim, quando a rua começou a ficar sendo ocupada, assim. Imagina, você tá no meio de um vazio, de repente a rua volta a ser ocupada, assim, começa a surgir um monte de gente, e todo mundo com aquela cara de luto, de tristeza, numa melancolia tão profunda, assim, que, sei lá, nossa, fiquei, caralho, São Paulo até ser triste é poético, né? Foi foda, assim, pra mim foi um momento histórico, né? Que se eu estivesse olhando pra TV, talvez eu não ia ter a sensibilidade de entender o impacto que isso gera na vida das pessoas. Foi foda. Interessante. Você entrou num estado que eu chamo de contemplativo. Quando você tá num lugar, mas você tá distante, assim, você tá só observando, você não tá fazendo parte daquilo. Na verdade, eu sinto como se nunca tivesse feito tanta parte disso. Assim, também. De alguma forma eu consegui entrar no coração dos brasileiros e os brasileiros entraram no meu coração também. Caramba. Tá bom, Luiz, tá bom. Vamos cortar por aqui, vamos de música, que podcast é disso, afinal. Luiz, eu trouxe aqui, Luiz, pra gente ouvir uma recomendação que na verdade é sua, eu roubei. Você me recomendou esse álbum e eu tô ouvindo em loop há 3 meses, basicamente. Que é o álbum do Young Gods, né? Que ele fez uma releitura da como que chama? Da peça, do concerto chamado Em C, né? Em Dó, em Si. Que é do Terry Riley. E depois, então, eu ouvi assim e eu fiquei, meu Deus, que é esse som? Pelo amor de Deus, que porra é essa? Depois pesquisando e tal, eu descobri que, na verdade, esse concerto original, ele é considerado o primeiro concerto de música minimalista, né? E ele tem todas umas questões, assim, de que toda a partitura dele cabe numa página, assim, e é decidido que os músicos, eles têm que tocar, eles podem tocar quantas vezes eles querem cada frase, pode tocar na velocidade que quer, então roda uma questão meio, como eu posso dizer, aleatória, assim, meio interpretativa. Então, você ouve, tipo, apresentações diferentes, elas levam tempos diferentes, elas têm impactos diferentes, né, timbres diferentes, claro. Então, é bem interessante. Essa aqui que a gente vai ouvir, então, é do Young Gods, né, então você já sabe mais ou menos qual é que é a pegada. Maravilhoso, Dudu. Esse também, eu acho que particularmente também um dos discos do ano, né, ficou muito foda, né, a gravação e a interpretação deles. Exatamente. Então vamos ouvir e quando a gente voltar, fala um pouquinho mais. Show.
isso aí, galerinha. Então a gente ouviu o Young Gods com parte 5 do In Si, né? Em Dó, que é o do Terry Riley. Como eu falei, então, considerado por muitos o primeiro concerto de minimalista, e tem várias e várias versões. Então eu vou deixar aqui recomendado 3 versões que eu vi e eu achei muito fodas. O primeiro é o Africa Express, que é a mesma coisa, só com instrumentos meio africanos e tal. E o Brian Eno tá nela, na verdade. Uma outra que eu recomendo aqui é o L'Infonie, que é uma banda de progressivo franco-canadense, né, de Quebec. Então, interessante também. E uma que é demais, que é do Acid Mother's Temple, que é a banda japonesa de psicodélico. Adoro, acho fantástico essa banda. E eu descobri que eles vieram pra Lisboa um mês atrás, e eu não sabia. Eles estiveram aqui no Brasil, acho que em 2018, 2017. Foi meio que na mesma época que eu vi o Black Angel, assim. Então, acabou sendo uma banda bem acessível, né? Eu vi, assim, eles já foram várias vezes pra lugares que não são tão eixo Estados Unidos, Canadá. Diz que eles tocaram lá no Cine Joia, não lotou, assim, foi pouca gente. Sério. Enfim, e essa fica então minhas recomendações. O que você trouxe pra nós, Luiz? Fantástico, Dudu. Esse disco do Young Gods realmente, né, esse trabalho do Terry Riley, né, realmente muito foda. Essa galera do minimalismo é sensacional, né. Já que a gente tá falando de minimalismo, acho que vale também dar um pulinho na Alemanha, essa terra que a gente tocou poucas vezes já no nosso programa, pra falar acho que de uma das favoritas da casa, né? Não tem como. A banda Neu, banda clássica aí do krautrock, uma das pedras fundamentais do gênero, formado por Klaus Ginger e Michael Holter. Enfim, né, cara, que banda fantástica. Tenho ouvido bastante, voltei a ouvir, né, com mais afinco, e cara, é isso, né, quanto mais eu ouço, mais eu tenho certeza que tudo que eu preciso ouvir tá nessa banda, né. Se for analisar um negócio assim de 1972, cara, absurdo, né, cara, tá tudo lá, tá o shoegaze, tá o post-punk, tá, sei lá, tá tudo que a gente gosta de música mesmo, e até o black metal. Você acredita? Você acredita no que eu tô falando? Até o black metal está no Neu. É sabido, né? Toda essa galera da Noruega pira em kraut também, né? Inclusive, esses nazistas de merda entenderam muito bem, né? Que o kraut não é nazista, mas eles gostam. E tem uma música desse primeiro disco deles, o Neu, que eu gosto muito, que chama-se Negative Land, que, nossa, cara, que sonzeira. Ele tem um groovado meio pós-punk, mas você vê o estilo da guitarra, cara, é uma pedra aí, sei lá, era o que era pra ser o black metal, assim, uma coisa meio extrema, assim, um jeito de tocar, uma palhetada agressiva, assim. E é muito foda, cara, muito foda. É uma banda que, quanto mais o tempo passa, assim, mais faz sentido pra mim. E eu só penso em ouvir eles 24 horas por dia. Vocês já tiveram uma banda assim, uma banda que cause esse tipo de obsessão? E é isso, eles também, né, se for analisar musicalmente, são estruturas minimalistas, né? Então vamos de Neu, pra continuar na vibe experimental.
E é isso aí, rapaziada. Acabamos de terminar um bloco aí barulhento, né? Duas bandas que eu gosto muito, que inclusive são estrelas da minha retrospectiva Spotify. Bom, a primeira, como eu já falei, é a banda Neu!, né? Uma banda bem chapada aí do krautrock. Como eu disse, no Neu! A gente encontra tudo, né? Tudo que veio depois assim, de interessante no rock alternativo. Eles anteciparam até antes mesmo do punk rock ser consolidado. E me chama a atenção na música, né? Essa estrutura meio minimalista, né? Você vê claramente traços do Sonic Youth e coisas que viriam só mais tarde mesmo. Na sequência a gente ouviu Tuxedo Moon, uma banda americana, né? Acho que californiana, de 1978, né? Na verdade 77, que tem essa pegada pós-punk, mas que é muito legal, assim, os primeiros discos tem essa coisa um pouco pós-punk e também experimental, né? Meio fora da curva, né? Já tinha alguma coisa com música eletrônica também. Esses primeiros discos você vê que são timbres bem low-tech, né? Não é uma coisa muito sofisticada, né? Você vê que tem uma coisa punk mesmo, do it yourself, e muito, 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 muito agradável. Uma banda muito foda. Eles sempre tiveram também essa coisa meio provocativa, sexual, homossexual. E posteriormente eles acabaram evoluindo, né, a musicalidade deles, né? Sempre tiveram, né, coisas, instrumentos diferentes nos registros, né? Mas do primeiro disco, do disco Desire, No Tears para o Half Mute e Scream With a View, você já vê um salto qualitativo e até em ousadias musicais, né? Você vê que a música deles, tipo, tava trafegando por essa onda também ambiente, essa onda... Não sei explicar, mas é uma onda aí que ajudou muito eles a terem uma popularidade muito grande na Europa, que contribuiu deles saírem, né? Eles primeiro saíram de São Francisco para Nova York, e de Nova York eles foram para Bruxelas, onde eles acho que se consolidaram como banda mesmo, assim, como grandes artistas, e a música deles acabou aparecendo em trilhas sonoras de filmes, né? A qualidade da música deles tem isso, né? E eles acabaram se especializando nisso também, inclusive fazendo trilha sonora para o filme Asas do Desejo ou Sob o Céu de Berlim, de Wim Wenders. Foda, né? Uma banda bem legal e teve essa origem punk, mas vale a pena vocês ouvirem muito do que eles fizeram. É tudo muito foda, uma evolução impressionante. O Asas do Desejo é o que tem o Nick Cave? É. Ah, tá. Tem o Nick Cave e tem também aquele City... Qualquer Crime in the City Solution, né? Já viu essa banda aí? Ele também aparece no filme, que é a banda do guitarrista, que o cara que seria futuro guitarrista dele, Holland S. Howard, que tem uma carreira solo bem foda. Eu posso até futuramente trazer algumas coisas que eu gosto muito dele. Ele também teve um lance com a Lydia Lunch também, um cara foda. Também esteve na trilha do filme. Sobre o Neu!, Luiz, a gente ouvindo aqui os quase 10 minutos, eu lembrei daquele quote, daquela citação do John Cage, né? Que na verdade é de uma indiana, Gita Sabarai, uma musicista indiana, que ele fala assim que "The purpose of music is to sober and quiet the mind, thus making it susceptible to divine influences." Uma coisa tipo, o intuito, né, o propósito da música é para ficar sóbrio e aquietar a mente, tornando-a suscetível
a influências divinas. Eu fiquei, puta, ouvindo Noia, eu fiquei nessa. No caso, pra mim, essa música especificamente são influências satânicas. Então, você vê o nome da música, Negative Land, eu acho ela uma música bem pra transtornar, assim, bem foda. E tenho ouvido bastante. E como que foi a tua retrospectiva do Spotify, Dudu? Você quer abrir o jogo com a gente aí? O que apareceu de bom? O que você acha que... Você se sentiu surpreso ou falou, não, sem surpresas, era isso mesmo que eu tava ouvindo? Mais ou menos isso. Eu vi bastante o Spiritualized, né? Todo mundo sabe que eu sou putinha do Spiritualized. Algumas coisas que... Engraçado, né? Umas coisas que eu nem gostei tanto, mas tá lá... Porque eu vi bastante pro podcast. Legal. Pra poder falar. Legal. Mas isso, que se foda, vai tomar no cu Spotify. Esses algoritmos. Eu acho legal, eu gosto de listas, eu gosto da lista também do Last FM. Nem todas se concordam, isso que é interessante. Apesar de todas usarem o mesmo sistema pra fazer esse Scrabble aí, parece que algumas têm critérios diferentes das outras, né? Já reparou isso? Cara, na verdade, não é que eu não gosto das listas, eu não gosto dessa... como tudo hoje em dia é fabricado pra você mostrar pros outros, sabe? Saquei. Só faz as coisas que você gosta, cara. Complicado, né? A gente tá falando diariamente, né? Independente da retrospectiva ou não. Mas a gente vê aí a retrospectiva, rever um pouco nossa vida através da música. Sim, mas eu sou assim. E aí, Dudu? Você tá ansioso pra mostrar um som pra mim que eu tô ligado. Então, essa é uma dessas bandas aí. Nem sei como eu descobri. Talvez tenha sido pelo Spotify. Desculpa, Spotify, por ter te xingado. Que é a banda chamada Bug School. Bug de inseto, School de caveira. Que é uma banda de Portland dos anos 90. Então, anos 90, né? Já sabe o que é. Um rockinho. Portland ainda mais, exato. Só que é legal que eles misturam um pouco de drone, misturavam, né, um pouco de drone, som eletrônico, assim. Então é uma dessas bandas que, sabe, o mundo completamente esqueceu. Se você ver no YouTube lá, as músicas dela tem tipo 50 views, assim. Ficou esquecida na história. Mas, puta, eu achei foda a discografia. Banda bem da hora. E eu trouxe pra gente, então, um som chamado Almost Blue. Que aí ele é mais viajadão e pá e tal. Ainda tem essa questão do eletrônico que eu falei, um pouquinho de noise assim. Mas é mais... Ele flerta mais com pop, pra falar a verdade, sabe? Tipo, não pop que a gente conhece, mas pop no sentido de popular, né? Não tão... mais palatável. Saquei. Bom, vamos ouvir então Bug School com Almost Blue e daqui a pouco a gente volta.
Que viagem deliciosa, Dudu, que sonzeira. A gente acabou de ouvir então Bug School com a música Charmed Life, é isso? Exato, eu falei besteira, não é Almost Blue. Almost Blue eu quase toquei, é Charmed Life. Que louco, né? A gente tá, assim, um oceano de distância, mas a gente tá em uma sintonia, né? Do que a gente anda ouvindo, assim. Tenho ouvido muito esse tipo de som também. É bom demais, bom demais. É isso aí, Luiz. Eu acho que estamos encaminhando ao final do programa. Então, fale suas considerações finais aí, que recado você quer mandar pra humanidade. Eu gostaria de reclamar que o Tite faltou reforçar o meio de campo contra a Croácia. Né, cara? Perdemos. Eu também gostaria de ter tido folga nos Jogos do Brasil, porque a minha empresa é americana e os caras estão pouco se fudendo. Agora nem tem mais chance de reivindicar isso, né? Já era. Você tem algum palpite de quem vai ganhar a Copa? A França vai ganhar. A França. A Inglaterra já foi eliminada? Já. A Inglaterra é eterno flop. Você conhece essa história aí? Falam que a única Copa do Mundo que eles ganharam foi roubada. Acho que foi na própria Inglaterra. Puta. Então é isso, gente. Estamos de volta. É tudo muito invariável, mas estamos de volta. Obrigado a todo mundo que perguntou do programa, se a gente ia voltar. Obrigado mesmo, ou seja, obrigado a ninguém. Mas a gente voltou, independente se perguntaram ou não. Estamos de volta na área aí, firmes. Como diz a minha amiga Dalila, melhor que ontem, pior que amanhã. Então, tenham um feliz ano novo, feliz Natal, se a gente não se vê depois. Eu acho que a gente ainda vai ter um programa antes do Natal, mas talvez ele fique pronto depois, né? É isso, mano. Como diz o Zagallo, vocês vão ter que nos engolir. Vocês vão ter que nos engolir. E é isso. Viva o amor, independente dos tombos da vida. Um grande beijo a todos, nos falamos. Mua.